Quero relatar aqui a minha história de indignação comigo mesma. Bom, eu conheci uma mulher chamada Lígia. Ela tem 33 anos. A história de vida dela é muito triste e tóxica. Eu sei que a infância dela não foi fácil e a juventude também não. Mas como é a história dela, eu só vou reservar aqui alguns detalhes. E posso contar que a mãe dela obrigou ela a se prostituir com apenas 13 anos de idade. Enfim, teve uma infância muito triste. Ela se casou com o Renato aos 16 anos, sendo que ele tinha 32 na época, o dobro da idade dela. E sempre tratou ela como propriedade dele. E por ter sofrido tanto, ela aceita isso até hoje. Enfim, vamos para minha relação com a Lígia. Eu comecei a conversar com ela em dezembro de 2020, onde ela me relatou que tinha apanhado mais uma vez do marido, e ainda por um motivo fútil. Eu comecei a ter dó daquela mulher e ouvia mesmo as coisas e me sentia mal. Começamos então a ter sentimentos e nos envolvemos em fevereiro de 2021, mesmo sabendo que seria muito difícil ela sair da vida que ela levava, pelo padrão de vida e conforto que tinha. Mas isso tinha um preço alto a ela. O que adiantava ela andar de BMW e Jetta e depois ele a espancar só para mostrar quem manda? Enfim, começamos a sair toda semana e estávamos cada vez mais apaixonados. Tanto que conheci a família dela e até mesmo os filhos dela. A filha dela de 12 anos, cansada de ver o pai bater e humilhar a mãe, me apoiava como um homem para a mãe dela. Em uma certa ocasião, ele bateu muito e a na sala da casa deles. Foi chamado à polícia e ele foi preso por violência sexual, violência doméstica e ameaça. No começo, ela ficou aliviada com a prisão dele, porém, começou a sentir falta do dinheiro, já que somente ele tinha acesso às contas bancárias. Ela sempre disse que não via a hora de estar comigo e que eu tinha certeza que aquele momento iria chegar e ficaríamos juntos. Eu aluguei uma casa maior para nós. Comprei ar-condicionado, mobilei a casa, fui atrás de uma escola perto do bairro para os filhos dela e mostrei que realmente iria assumi-la, estaria ali do lado dela para tudo que ela precisasse. Mas ela tem uma dependência muito forte nele, uma dependência paterna e não só financeira. Ela me relatava que para se deitar com ele, ela pensava em mim para conseguir. E eu achava aquilo muito nojento, a coisa mais nojenta do mundo. Ao completar 60 dias de reclusão, ele foi solto porque ela, sem me consultar ou avisar, mudou seu depoimento e escreveu uma carta para a juíza do caso pedindo a soltura dele. Quando eu descobri, eu fiquei muito bravo com ela, porque eu me dediquei tanto. Os filhos dela estavam todos do meu lado. Eu falei para ela que ela ia se sentir aliviada com a soltura dele. Porém, ela iria se arrepender em menos de uma semana porque ela sentia uma dependência emocional muito grande. Enfim, ela em menos de uma semana voltou para casa dele, sem me dar satisfação. E só me ligou depois de uma semana dizendo que estava arrependida, que já tinha apanhado 2 vezes dele e só pensava em mim. E eu ainda tentei ficar com ela. Ficamos mais 2 vezes depois que ela voltou para casa dele. Só que eu vi que nem ela levava mais a sério ela mesma. E eu decidi então colocar um ponto final nessa história. Sabe, Silvana, a filha dela me manda mensagem até hoje, me dizendo coisas que abalam qualquer homem. E eu tenho que ignorar para o meu bem. Uma das coisas que eu até choro quando leio é que ela me disse que queria ter um pai como eu, que queria que eu fosse pai dela e que quando ela fosse se casar, eu que estaria na igreja com ela. Hoje faz 15 dias que não a respondo. É difícil e doloroso, mas foi necessário colocar um ponto final. Dói muito, mas eu tenho que me refazer. Eita, que homem também sofre por mulher, que homem também toma invertida. Eu falo pra vocês, as coisas são mais ou menos equilibradas, só que os homens expõem menos os fatos do que as mulheres. Aí ele fala ali que ela tem dependência emocional e paterna nele. Não, ela tem dependência, na verdade, do que ele lhe proporciona. Eu tenho certeza que você, por mais que mobiliou a casa, por mais que fosse tudo
tudo muito simples, não era o homem que dava para ela uma BMW, um Jetta, uma estrutura toda. É aquela história, né? Eu apanho, mas eu sou rica, né? Quando eu vou nas lojas comprar roupas caras, ninguém sabe que eu apanhei. As pessoas só me veem com cartão de crédito ali. Na verdade, meu querido, ela nunca gostou de você. Ela te usou e você tem que aceitar isso. Porque se ela tivesse apaixonada por você, com certeza ela não se importaria com dinheiro. Se ela te amasse, ela não se importaria. Então, você precisa acreditar que a dependência que ela tem neste homem, nesse relacionamento, é emocional. Mas não é só isso, não. Ela tem uma dependência na segurança que esse homem passa para ela. E eu sinto muito, né, que tenha acontecido isso com você. Eu acredito que você não fez nada de errado. O errado aqui, né, foi você se relacionar com uma mulher casada. Foi você servir de consolo para lamúrias de mulher que não tem vergonha na cara. E vocês vão falar aqui pra mim, ai, coitadinha, não sabe o que tá acontecendo. Sabe sim, sabe muito bem o que tá acontecendo. Sabe, ela tava muito lúcida quando ela foi lá reverter lá o negócio. Ela foi espancada, foi abusada, não se importa com os filhos, nem um pouquinho não se importa, não se importou com esse cara que mandou a história também, não se importou com ele. Isso não tem nada a ver com doença mental. Sabe o que tem a ver com isso? Fuga da realidade. Ninguém mais quer hoje enfrentar os problemas. Esses dias eu estava vendo um neurocientista falando, não me lembro onde que foi, acho que foi no YouTube, não lembro se foi em alguma coisa que eu recebi no Instagram, não consigo me lembrar agora. Mas eu lembro muito bem que ele falou que 66% das pessoas hoje em dia que são tratadas com depressão não precisariam tomar remédio. Elas precisariam enfrentar os problemas. Hoje, toda vez que a pessoa tem um problema, ela fala que tá com depressão. É uma fuga da realidade. Você tem que viver o seu problema. Você tem que encarar, porque é só assim que você se fortalece. É só assim que você muda o ciclo, que você faz a volta de 360 e começa novamente. Ninguém mais quer ter problema. Todo mundo quer fugir. Todo mundo quer ser vítima de alguma coisa hoje em dia. Nós precisamos amadurecer. Nós estamos com uma geração muito infantil. São mulheres passando por esse tipo de situação porque não tem a capacidade de ir trabalhar, de arregaçar as mangas. O que é isso, gente? O que está acontecendo com as pessoas? Ela justifica ser assim porque quando ela era mais nova, aconteceu isso, ok. Mas eu não posso usar algo que aconteceu lá no meu passado e que não pode ser mudado e que não dependeu de mim para justificar a minha falta de maturidade. Você tem filhos, você tem uma vida, uma estrutura e fica ali, ai, mas eu não trabalho porque lá no meu passado eu apanhava da minha mãe. Ah, tá, mas você tem carteira de motorista, você vai nas lojas, você tá muito bem resolvida para outras coisas. As coisas vêm à tona só quando a gente fala que você tem que trabalhar, que você tem que estudar, que você tem que lutar, que você tem que parar de aceitar abuso emocional, abuso psicológico. Você aceita abuso para justificar porque você foi abusada? Que é isso? É muito pelo contrário, você tem que falar, não, chega, agora eu sou adulta. Eu não sou mais aquela menininha indefesa que a mãe mandava ir lá e sair com os caras. Agora eu posso dizer não, mas não dá para sair da zona de conforto. Porque sair da zona de conforto requer o quê? Voltar um pouquinho para trás e recomeçar, sabe? Descer um pouquinho ali no patamar da sociedade e começar do zero. Eu adoro citar minha história como exemplo de ter saído de Copacabana para ir me enfiar no Acre, sabe? Para ir me enfiar lá, ficar de favor, ser expulsa da casa, daí ainda ir lá casar de novo, ok, mas quando eu terminei meu casamento, eu fui morar de favor dentro de uma das lojas do meu irmão. Depois eu não quis mais aquela vida, disse não de novo, fui morar numa kitnet, não queria mais aquela vida, vou enfrentar. E assim foi. Ah, ele me traiu, não quero mais, não volto. Agora eu não posso ficar justificando como a minha mãe me criou para eu ter uma vida medíocre. Não, gente, o que falta é coragem. Arregaçar as mangas e falar, opa, não deu certo aqui, vamos para lá. Apoio dos filhos, um cara legal para te apoiar, ok. Você não tem que ficar com alguém que você não gosta só porque essa pessoa
tá te dando uma mão, tá te socorrendo. Eu tenho certeza que no caso desse homem, ele ia te ajudar de qualquer jeito. Você chegasse pra ele e falasse, olha, eu não consigo ter sentimentos por você, eu ainda tô muito ligada no meu ex, ele ia te apoiar de qualquer jeito. Mas não, a gente tem que voltar lá. E daí quando é questionado, Não, mas lá no meu passado aconteceu isso. para, sabe? Para, muda o disco. Muita gente vai me criticar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza, dizendo que é porque você nunca sofreu. Eu sofri sim. Fui molestada aos 5 anos de idade, meus pais não fizeram nada. Trabalhava de doméstica desde os 11 anos de idade. Não tinha nem escova de dente. Esses dias alguém me ligou e falou assim, quase 30 anos, ai, você me arruma dinheiro para arrumar meu dente? Não, porque quando eu era criança, minha mãe não cuidava dos meus dentes. E você, eu sempre te ensinei e você nunca quis fazer, nunca quis cuidar, sempre riu da minha cara. Não, eu também tive uma vida difícil. Eu também fiquei 16 anos com um cara que eu não suportava. Por quê? Porque eu tinha 2 filhos pequenos, eu não tinha o que fazer, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Aí o que eu ganhei com isso? Um câncer. E mesmo assim, eu tive coragem de pôr ele pra fora depois que ele me traiu e recomeçar a minha vida. Mesmo com aquele fantasma, aquele medo da doença voltar, de não ter apoio de ninguém, de saber que meus pais não iam aprovar aquilo, mas eu não aguentava mais. Então vamos parar de falar que as pessoas que têm uma vida perfeitinha podem apontar. Não, todo mundo ralou na vida. Todo mundo já fez alguma coisa que precisou de empenho, que precisou te tirar da zona de conforto. O que não dá mais é pra gente continuar com essa sociedade infantil que nós temos. Nós temos uma geração infantil, mulheres infantis, homens infantis, criando seres humanos que possivelmente vão ser, tá tudo perdido por aí. Eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso aqui, dizer para esse homem que eu sinto muito e falar, não se envolvam com pessoas comprometidas. Como vocês querem ter alguma coisa na vida, um relacionamento saudável, se vocês ficam pegando pessoas que já estão tudo estragadas? Não dá, essas pessoas, essa mulher, ela nunca vai poder ter um relacionamento enquanto ela não se curar, enquanto ela não estiver sozinha e se reerguer com as próprias pernas. Tem que parar de ficar fazendo os outros de muleta. Ai, mas eu preciso desse. Ai, mas eu vou atrás daquele. Essa mulher agora que você não fala mais com ela, já tá indo pro próximo para se vitimizar porque ela se acostumou com isso. Entenda, tem gente que se acostuma com esse tipo de coisa. Se vitimizar é tipo um vício, vira hábito. E se a pessoa não tem nada para se vitimizar, pois aparece uma doença para ela falar, ai, me apareceu um pipico de papagaio, um negócio. Ela acaba criando coisas para poder dizer, ai, eu tô doente. Ai, eu isso. Ai, alguém brigou comigo. Ai, porque meus filhos... Gente, eu não suporto, eu não tenho mais paciência pra gente que fica só reclamando da vida. Desculpe aí se eu perdi um pouco o controle, mas eu não aguento mais essas histórias. Ou a pessoa tá com depressão ou vive um relacionamento abusivo. É sempre assim, mas não sai de nem de um nem de outro. Gente, depressão, eu sei, vocês falam que é uma doença. Pra mim é fuga da realidade, eu sempre falei isso aqui. Ai, tem que tratar, depois que trata, a pessoa fica ótima. Claro, ela nem sabe o que tá vivendo. Ela tá pegando todas as dores que ela deveria ressignificar, que ela deveria enfrentar e colocando para debaixo do tapete. É tipo assim, o que você acha melhor? Curar sua mão que foi destroçada e fazer fisioterapia ou cortar teu braço? Elimina a mão, não precisa tratar. Vai dar muito trabalho curar essa mão, né? Dá muito trabalho. É melhor a gente falar que tem depressão, que daí ninguém fica criticando. Olha, vamos pesquisar aí sobre isso, sabe? Vamos pesquisar. Porque muita gente que me critica, que fala que eu não sei o que eu tô falando, que as pessoas estão por aí se suicidando, suicídio também é fuga da realidade. Suicídio também é mais fácil você se suicidar do que você enfrentar os problemas. E muita gente acha que se sente culpado, porque a pessoa falou que ia fazer isso e eu achei que ela não ia fazer, ela fez. E daí? A vida é dela. Pare de ficar sofrendo pelas escolhas dos outros. Pare de ficar se corroendo e achando que vocês têm culpa pelas escolhas dos outros. Cada um sabe o que faz da própria vida. A gente tenta ajudar até um limite, mas tem um limite que a gente não consegue mais, que é entrar na pessoa e mudar o que ela pensa. Isso é de cada um. Você não é um Superman, você não tem uma máquina de raio-x, você é só um ser humano que não vai poder ajudar quem não quer ser ajudado. Simples assim. Parem de perder tempo e energia com pessoas que precisam passar pelo que elas estão passando e ponto final.